Nessa videoaula você vai poder encontrar dois tipos de materiais muito importantes que vão servir de base para a compreensão e entendimento acerca dos desafios que acometem o profissional legendador, descritivista no Brasil. Além disso, a gente vai poder analisar também os tipos de legendas que giram em torno do processo desse profissional, bem como quais são as boas práticas e recomendações essenciais para o profissional legendador descritivista. Quando a gente for falar desse profissional, a gente vai relacioná-lo à sigla LD, que é de legendagem descritiva, ou legendador ou legendadora descritivista. Nesse sentido, o primeiro desafio que muitas vezes o legendador ele se depara é pela falta de padronização dentro dos padrões técnicos da ABNT, também dentro das padronizações gerais da legendagem, nas plataformas de streams, em TVs públicas e assim por diante, mesmo quando nós temos o princípio lá da ABNT. Então, a ABNT ela estrutura, ela dá direcionamentos em torno dos padrões que devem ser adotados no que diz respeito à legendagem. Daí, o primeiro desafio que a gente consegue compreender acerca da falta de padronização técnica é decorrente justamente da grande tecnologia que temos hoje, que é a inteligência artificial. Muitas vezes as pessoas recorrem a plataformas, a softwares de inteligência artificial para fazer a legendagem, sem considerar as abordagens padronizadas em torno da legendagem. E aí, por causa disso, muitos acabam seguindo critérios diferentes no que diz respeito a adotar o padrão da legendagem. No entanto, quando a gente se depara hoje com as redes sociais, nós conseguimos perceber esse desafio de maneira muito mais evidente ao se comparar com obras no contexto do audiovisual. No que diz respeito a filmes, séries, documentários, tá? Daí, quando a gente vai analisar também as plataformas de streams em torno da legendagem descritiva, também a gente consegue perceber que existem critérios diferentes entre emissoras e plataformas, E assim, também é importante destacar que dentro desse processo de legendagem, uma plataforma pode ter um padrão específico que pode, por sua vez, ser diferente de outra plataforma. E aí, muitas vezes, a plataforma pode adotar uma cor diferente da de outra plataforma. Então, isso acaba dificultando os padrões técnicos no que diz respeito à legendagem. Também, assim, hoje a gente observa que existem muitas legendas automáticas, aquelas geradas por IA, como eu já falei, que são vendidas como acessíveis. Mas quando a gente observa, elas não são tão acessíveis assim. Isso é por falta de conhecimento por parte de muitas pessoas, ao considerar que somente pelo fato de ter as legendas já atende também as pessoas surdas, e isso não é bem verdade. Então, algumas legendas automáticas elas são vendidas como acessíveis, mas, por exemplo, elas não incluem sons, elas não incluem ruídos, elas não incluem a texturização dos sons, as camadas que são muito importantes no processo mesmo de traduzir o som. Além disso, a gente consegue também detectar, identificar um outro problema, uma outra dificuldade, um outro desafio, que é a baixa formação técnica de profissionais legendadores. Além disso, existem poucos cursos dentro do rol da legendagem descritiva, e quando há, muitas vezes eles não são tão aprofundados assim.
E aí é importante também a gente considerar um outro problema, porque existe também a confusão, né, entre legenda para surdos ou legenda, né, descritiva e transcrição de fala. Então, muitas vezes a pessoa somente faz a transcrição das falas, né, dos diálogos, mas não traz, né, as boas práticas da legendagem descritiva. Então, isso é decorrente, né, especificamente da falta de capacitação em Libras, né, falta de capacitação na cultura surda, falta de capacitação na compreensão, né, dos fatores etiológicos da surdez, né, e o que também se encaixa, né, a pessoa ensurdecida. Né? Quando eu falei sobre a questão das plataformas, a gente entende que tanto as plataformas de streaming, né, como Netflix, como HBO, como Prime Video, por exemplo, né, elas adotam critérios diferentes, né, porque elas não seguem, né, a legislação. Mas por que elas não seguem a legislação brasileira, por assim dizer? Porque muitas delas ainda não possuem títulos brasileiros, né, com legenda descritiva. Né? E muitas vezes elas têm uma ambientação sonora automática. E isso, na verdade, a gente acaba permitindo, né, a reflexão de que é responsabilidade da Ancine, né, fazer essa fiscalização, e nós não temos, né, uma fiscalização de maneira, né, acentuada em torno da legendagem descritiva. E aí, algo que a gente precisa realmente evitar é a possibilidade, né, de haver baixo envolvimento da pessoa surda. A gente precisa evitar isso. Isso quer dizer que também isso é um desafio. O baixo envolvimento das pessoas surdas e ensurdecidas no processo de legendagem, no que diz respeito à consultoria, né, também, né, é um desafio que deve ser superado. E nesse contexto, né, quando a gente não tem um envolvimento assíduo, né, destacado da pessoa surda, a gente compreende, né, de maneira bem específica que esses produtos eles são feitos sem consulta, né, sem o protagonismo, né, das pessoas surdas e ensurdecidas na decisão, né, das legendas. Né? Então, justamente para que ela possa cumprir a norma, né, e não somente comunicar. Então a ideia da legenda descritiva não é somente comunicar, é transmitir emoções, transmitir sentidos, transmitir muitas vezes intenções de fala, né, determinando o que é um personagem principal, um personagem secundário, um som ambiente, né, um som que faz parte da obra ou um som que é externo, né, aos personagens, mas esses sons são perceptíveis, enfim. Né, todas essas questões a gente realmente precisa encarar como desafios. Né, do que diz respeito às inteligências artificiais que geram legendas automáticas e o legendador que não faz a revisão da maneira correta, né, que não segue boas práticas. Também a baixa formação de profissionais, né, e dentro desse curso a gente espera que, né, você seja aproximado de maneira profunda, né, de compreensões para resolver, né, a questão da formação técnica. E para isso a gente desenvolveu várias atividades práticas do contexto teórico para, né, entre teoria e prática, para que você possa realmente compreender, né, os fatores de boas ações, né, com a legendagem. E para isso é muito importante que a gente consiga compreender que na legendagem nós temos 3 tipos. Né? Nós temos 3 procedimentos que podem ser adotados. O padrão, né, que mais foi adotado foi dentro desse processo, né, de legendagem, no processo de legendar filmes, foi a da dublagem, a dublagem no texto ali, né, que é o que a gente chama de legenda interlingual. A legenda interlingual ela é uma tradução do áudio de uma língua para outra. Exemplo, inglês para o português.
E o foco, de fato, dessa legendagem, né, da legendagem interlingual, se dá especificamente na tradução textual da fala. Então não tem tanta importância assim, né, a ambientação, não tem tanta importância, né, assim os ruídos, quem são os personagens ou a demarcação desses personagens. Então dentro, né, da legendagem interlingual a gente tem aí, né, o texto cru, por assim dizer, né, com todas as informações que muitas vezes, né, durante muito tempo, né, em TVs, emissoras de TVs, né, com grande renome, né, se passou, né, naquela legendagem na cor amarela, né, muitas vezes sem colocar, né, os contextos, né, informativos. Ainda se existia o processo de fita VHS, né, fita de vídeo. E as fitas de vídeos, né, as fitas VHS, elas traziam muitas vezes filmes, né, dublados, que eram, na verdade, filmes legendados, e esses filmes legendados, eles não traziam, né, a descrição de quem era o personagem que falava. A gente que tem o resquício auditivo, né, a gente conseguia perceber, entender quem são os personagens que estavam falando. Mas a pessoa surda, no momento que, né, vê a legendagem, consegue relacionar aquela legendagem somente quando ele observa ele observa quem é o personagem que está falando. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a legendagem descritiva, ela ultrapassa esses limites justamente porque aproxima realidades práticas da pessoa surda, né, para o contexto de legendagem, para o contexto de informações. Também, a gente também percebe o contexto da legendagem intralingual, que é justamente o que acontece entre português e português, né? Que são usados muitas vezes para surdos, para pessoas com deficiência auditiva, para pessoas idosas, ou até mesmo, né, para pessoas que fazem uso, né, da legendagem quando estão em ambientes ruidosos. Então, a gente entende que nós temos aí uma abordagem intralingual. Quando a pessoa está, por exemplo, na rede social, né, e está assistindo a um filme, a um vídeo, a uma informação em que aquela informação está, né, tem uma legenda, mas essa legenda, mais uma vez, também não é, né, descritivista, tá? E aí a legenda descritiva ela é um subtipo da legenda intralingual. Por quê? Porque ela faz os mesmos procedimentos da intralingual, só que a diferença é que insere o diálogo, insere a tradução de sons, ruídos, músicas, entonações. Além disso, né, para determinar a marcação das informações, a gente pode perceber que existem colchetes, existem abordagens a partir de palavras itálicas, né, e informações contextuais, né, pode acontecer também, tá? E para que a gente possa, né, desenvolver uma abordagem descritiva, né, aquela do subtipo intralingual, né, como boas práticas, a gente precisa entender que o profissional de legendagem descritiva, né, ou legendador descritivista, ele é um tradutor de experiências sensoriais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer especificamente que ele não apenas transcreve falas, mas, né, aborda todo o universo sonoro. Quando a gente fala de universo sonoro, a gente entende, né, que esse universo sonoro podem ser vozes, sons ambientes, né, músicas, né, pausas e silêncios dramáticos. Quando a gente entende, né, em torno das vozes, as vozes se relacionam aos diálogos, né, às entonações, às falas fora de cena, um ruído, um som fora de cena, tá? Também, quando a gente fala de sons ambientes, é uma porta batendo, passos firmes, ventos, sirene.
E músicas podem ser músicas instrumentais, cantada ao fundo, temática, entre outras coisas. Nesse sentido, a gente precisa ter muita atenção acerca, né, das convenções visuais. Porque, já que a legenda descritiva inclui vozes, então a gente precisa saber o que é que vai determinar um personagem, um ruído, e determinar, inclusive, né, o contexto da experiência sensorial para a pessoa surda e ensurdecida. De acordo com a imagem, você está observando, né, que para alguns sons descritivos, como por exemplo, risos ao fundo, porta se fechando com estrondo, porta rangendo, passos firmes, a gente vai colocar essas informações entre colchetes. Mas por que isso? Porque isso facilita, né? E é uma convenção visual, é um conforto visual. Quando a gente fala de convenção visual, é porque é pactuado entre os profissionais legendadores e consultores surdos e ensurdecidos que o contexto de colchetes, né, ele facilita a determinar o destaque e a marcação acerca, né, do que a informação ela gira em torno. Também a gente utiliza, né, para falas fora da cena, por exemplo, vozes eletrônicas, ou gravações, ou um grito ao fundo, por exemplo, né, o termo em itálico. Quando, por exemplo, alguém fala assim, mãe, então, né, e está fora de cena, a gente vai colocar o termo itálico. Isso aqui é uma convenção linguística, é uma convenção linguístico-visual, né, inclusive prevista, né, nas diretrizes, né, internacionais do Manual de Descrição na legendagem. E aí nós podemos entender que quando a gente coloca entre colchetes, né, são sons descritivos, risos, por exemplo, né, itálico, são quando as falas estão fora da cena, né, uma gravação, um áudio do celular, né, o áudio do WhatsApp, por exemplo, vai estar em itálico. E também nós temos uma outra possibilidade, que é o entre parênteses. Quando é que, né, a gente vai colocar aquela convenção visual em parêntese? Quando o tom parecer, né, de maneira emocional. Se o tom da voz, né, ele tiver transmitindo essa informação, aí a gente pode colocar entre parênteses, como por exemplo, eu não consigo parar de rir, né? Aí nós temos entre parênteses voz sarcástica, não vai ser mais entre colchete, né? Ou também a gente utiliza, né, esse entre parênteses para indicar, né, a forma de dizer a fala, né, da pessoa, né? Está descrevendo esse tom, né, emocional. Né? Quando tem outro exemplo, né, eu consigo parar de rir, né, mas a voz está demonstrando totalmente diferente a informação. Então eu posso colocar, né, entre parênteses como é que foi sentida, como é que foi transmitida aquela voz. Então a gente vai, dentro desse contexto, ter essa convenção visual, né, quando nós formos colocar, né, o padrão de legendagem descritiva. E para a gente pensar, né, nesse padrão de legendagem descritiva, a gente vai, né, em um determinado momento, discutir, né, como inserir, né, o contexto da legendagem nas abordagens de softwares de edição, no Subtitle Edit. Né, nós vamos ter uma explicação somente sobre essa questão, inclusive, do Subtitle Edit. Também nós temos algumas recomendações importantes e vocês vão poder, né, observar nos próximos slides acerca do tempo de leitura, né, como descrever músicas com clareza. Então vocês vão ver aí no próximo slide. E agora eu gostaria de convidar você, né, a
realizar as atividades dentro do módulo 1, que você vai se apropriar dessas informações acerca do histórico, né, e marcos legais da acessibilidade, né, aqui no Brasil, acerca da diversidade de público e também acerca do que é a legendagem descritiva, né, bem como, né, acerca das práticas, né, ou boas práticas, né, e recomendações essenciais para o contexto da legendagem. Também convido você a observar os materiais que foram disponibilizados dentro do ambiente virtual, né, dentro do módulo 1, e, acima de tudo, também, né, na aula 3, que discute, né, também sobre o manual, né, na verdade sobre a ABNT, insere a ABNT nos materiais de estudos, bem como a instrução normativa da Ancine e da EBC. Então, desejo a você um bom estudo e vamos agora para o módulo 2.